Olha aí, ó. A matéria de ontem é essa aí que você está vendo. A manchete é: orçamento secreto bilionário de Bolsonaro, banca trator superfaturado em troca de apoio no Congresso. Vamos ver como é que isso está, qual é a mecânica desse novo mecanismo de corrupção da República aqui. Brasília, um esquema montado pelo presidente Jair Bolsonaro no final do ano passado para aumentar sua base de apoio no Congresso, criou um orçamento paralelo de 3 bilhões de reais em emenda. 3 bilhões, não é milhões, não, é bilhões. Boa parte delas destinada à compra de tratores e equipamentos agrícolas por preços até 259% acima dos valores de referência fixados pelo governo. Ou seja, um trator que custa 100 mil reais, que garantiria 100 mil reais de liberação de verba, acaba gerando uma liberação de 259 mil reais. É um absurdo. O flagrante do manejo sem controle do dinheiro público aparece num conjunto de 101 ofícios enviados por deputados e senadores ao Ministério do Desenvolvimento Regional e órgãos vinculados para indicar como eles preferiam usar os recursos. O detalhe é que, oficialmente, o próprio Bolsonaro já vetou a tentativa do Congresso de impor o destino de um novo tipo de emenda chamada RP9, criado no governo dele, o Bolsonaro, por contrariar o interesse público e estimular o personalismo. Segundo o Estadão, foi exatamente isso que ele passou a ignorar após seu casamento com o Centrão. Aí começam a aparecer os nomes, né, dos parlamentares que tinham acesso a essas verbas. Não são poucos, nem são pouco poderosos. E aí a gente pode começar a intuir qual era o mecanismo que calava a consciência crítica do Davi Alcolumbre, que vocês sabem que foi um presidente do Senado absolutamente acovardado pelo bolsonarismo. Jamais conseguiu ter uma reação altiva. E aí vamos entender por que o Alcolumbre era tão miudinho e tão quietinho. Vamos voltar aqui para a notícia, para a leitura da notícia. Olha, o senador Davi Alcolumbre, do DEM do Amapá, por exemplo, determinou a aplicação de 277 milhões de verbas públicas só do Ministério do Desenvolvimento Regional, assumindo a função do ministro Rogério Marinho. Ele precisaria de 34 anos no Senado para conseguir indicar esse montante por meio da tradicional emenda parlamentar individual, que garante a cada congressista direcionar livremente 8 milhões por ano, não 277. O ex-presidente do Senado, Alcolumbre, destinou 81 milhões apenas à Codevasf, estatal que controla ao lado de outros políticos que ele controla. Um caso emblemático é o do deputado Lúcio Moschini, ele é do MDB de Rondônia. O governo aceitou pagar 359 mil num trator que, por regras normais, somente liberaria 100 mil dos cofres públicos. No total, esse deputado direcionou 8 milhões. Há situações em que até parlamentares enviaram milhões para compras de máquinas agrícolas para uma cidade que fica a cerca de 2 mil quilômetros do seu reduto eleitoral. Caso do deputado do Solidariedade Otacílio Nascimento e do Bosco Saraiva, o primeiro de Roraima, o segundo do Amazonas. Eles direcionaram 4 milhões para Padre Bernardo, em Goiás, do ladinho de Brasília. Se a tabela do governo fosse considerada, a compra sairia por 2 milhões e 800 mil reais. A reportagem, Saraiva disse que atendeu a um pedido de Nascimento, seu colega de partido, e, por sua vez, Nascimento afirmou ter aceito um pedido do líder da bancada, Lucas Virgílio. Estão conseguindo entender esse rolo? Incapacidade destrutiva, esse processo de investigação que vai ser aberto, se é que vai, né? A gente não sabe mais nada do que acontece no Brasil, tem um paralelo no esquema dos anões do orçamento. Eu quero dizer aqui que é sempre a mesma coisa. Onde está o centro político tem confusão. Isso é assim desde a redemocratização do país, do governo Sarney, onde graçaram os espetáculos de corrupção. O Eumano mesmo cobriu junto comigo lá anões do orçamento, a CPI dos 3 porquinhos do PSD e tantos outros escândalos que mancharam as administrações de Sarney a Fernando Henrique Cardoso. Aí veio o tempo do PT, aí mudou o foco, a estatal pilhada foi a Petrobras, e agora o foco do Centrão se desvia para a Codevasf, mas é basicamente a mesma coisa, é a rapina do Centrão. Onde está o Centrão? Tem sempre alguém no governo descobrindo um duto aí que leva ao dinheiro público. E agora chegou a vez da Codevasf. Sim, mano. Um aspecto interessante de a gente observar que esse tipo de coisa é que faz também perpetuar os mesmos nomes, as mesmas famílias no Congresso. Porque o parlamentar tem todas as condições de trabalho, um gabinete trabalhando 24 horas por dia para ele, não apenas em Brasília, mas também no Estado, e essa quantidade de verbas que aparece de todos os lados, principalmente se ele é governista, que é o caso principalmente agora,
esse dinheiro, esse movimenta os mandatos, e é isso que permite que esses parlamentares, muitos deles, fiquem 10, 20, 30 anos aqui em Brasília movimentando. E a própria máquina pública a serviço dos mandatos e da perpetuação dos mandatos desses parlamentares. Acho que isso é uma distorção que nós temos aí na estrutura política atual. Acho que esse tipo de coisa é que demanda aí, que leva aí a necessidade de uma reforma política no Brasil. Essa perpetuação dos mandatos através da verba pública movimentada pelos gabinetes. E, no caso, é uma verba paralela, uma verba que foi aberta especialmente para garantir o apoio do Congresso ao Bolsonaro naquele momento, na eleição do Rodrigo Pacheco no Senado e na eleição do Arthur Lira na Câmara. Essa liberação de 3 bi está no noticiário, como eu disse agora há pouco, no noticiário do final de janeiro deste ano, na véspera da eleição do Alcolumbre e da eleição do Pacheco e do Arthur Lira. Então, o que surge agora já é esse dinheiro já sendo executado, aquilo que já tinha sido pelo próprio Estadão, o próprio Estadão tinha noticiado. Esses 3 bilhões de verbas, tinha anunciado as planilhas para onde esse dinheiro estava direcionado. Agora já é a execução. Importante que o Estadão esteja mantendo esse assunto no noticiário, e acho que... Agora, eu não levo muita fé em investigação sobre isso aí, não, viu? Talvez esse superfaturamento aí dos tratores, viu, Fábio? Mas isso tudo está bancado pelo Congresso, que tem maioria do Congresso, dá mais de 250 parlamentares. Em termos de investigação, eu te confesso que eu não levo muita fé, não. Obviamente que o Estadão está caprichando aí nas manchetes, né? E nós vamos ver mais uma delas, deputados consultados pelo jornal. Põe na tela, por favor, Fernando, próximo aí. Olha, consideram que o esquema é gravíssimo. Oposição vai pedir que o MPF e o TCU apurem o caso, que remete aos anões do orçamento, como a gente já tem dito aqui desde o começo do jornal. Vou ler para vocês. Parlamentares especialistas em orçamento público avaliaram como gravíssimo e comparável a escândalos como os do mensalão e dos anões do orçamento, o esquema montado pelo presidente Bolsonaro para aumentar sua base de apoio no Congresso, utilizando um orçamento paralelo de 3 bilhões, operado de forma sigilosa até mesmo dos órgãos de controle. Parlamentares da oposição vão pedir que o Ministério Público Federal e o Tribunal de Contas da União investiguem o caso. Aspas. Essa situação vai além das emendas. Nas emendas, o valor é igual para todos e o pagamento é obrigatório. Mas no tratoraço, como o esquema passou a ser chamado, por envolver a compra de tratores com preços superfaturados, o governo abriu para alguns parlamentares do seu interesse, a possibilidade de indicar onde desejariam alocar recursos além das emendas tradicionais, afirmou o economista Gil Castelo Branco, da ONG Contas Abertas. Aspas de novo. O que seria destinado por critérios técnicos passa a obedecer interesses políticos paroquiais e sem transparência, pois apenas as pastas sabem quem indicou o que para onde. É um mensalão disfarçado de emendas parlamentares. Outra conclusão inequívoca, e eu gostaria de começar pela Belle, é o seguinte: não existe governo Bolsonaro sem corrupção. Está mais do que provado. Bolsonaro armou, segundo o Estadão, um esquema para que esses deputados poucos pudessem se locupletar, paralelamente ao orçamento da República. Então, é um governo tão corrupto quanto qualquer outro governo corrupto que já passou. Essa história de que não tem corrupção do governo Bolsonaro é mentira. Tá? E esse escândalo põe isso a nu. E é preciso dizer que essa mentira tem consequências graves, pode levar até mesmo ao impedimento do presidente da República.